estamos de volta, quinto bloco, Questões de Fé. Você pode participar pelo telefone 3209-0120. Também pelo facebook.com/Questões de Fé, pelo WhatsApp 996428473 e pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Vamos ouvir a última participação da Bárbara Tostes, historiadora, falando sobre os reflexos dos movimentos operários na sociedade e a conquista dos direitos trabalhistas. Confiramos. Se não fosse o movimento operário daquela época, dificilmente teríamos os direitos que temos hoje, né? É importante dizer que direitos conquistados pelos setores mais humildes, humildes no sentido de ser a classe trabalhadora, a que produz, mas que não goza da maior parte da riqueza produzida, não é fruto de uma bondade política, de um determinado político, de um determinado grupo político, é fruto de luta. É fruto da organização, da consciência da importância de se unir essas pessoas em torno de uma luta comum. Então, se hoje temos uma carteira para ser assinada, se nós temos a garantia de estarmos desempregados, mas o Estado a parar naquele momento emergencial, isso tudo, uma jornada de trabalho pré-estabelecida, o direito à licença, à maternidade, isso tudo é fruto de uma luta muito intensa. Então não há como dissociar, não há como dizer que isso é fruto simplesmente de uma boa vontade política, isso é fruto de uma luta. E essa consciência ela é importante para que hoje os trabalhadores entendam que para eles conseguirem manter ou de alguma forma preservar alguns direitos, essa luta se faz necessária. Não com as mesmas ferramentas do século XIX, porque o mundo mudou, mas a própria consciência deste contexto já é uma forma de resistência e luta. A desregulamentação de alguns direitos trabalhistas, ela vai intensificar um processo que já é visível, que é o processo da terceirização. Esse talvez seja também um dos problemas mais graves. É muito comum em alguns determinados setores, as empresas elas vão mudando os trabalhadores de uma empresa para outra, de uma empresa para outra, para não ter que conceder férias, para poder não ter que conceder direitos acumulados ao longo dos anos. E são realidades que estão dentro da lei e fora da lei ao mesmo tempo. Então é importante perceber que nessa discussão sobre as leis trabalhistas é preciso colocar o interesse do trabalhador e não só o interesse do patrão, que é o que infelizmente a gente vê nos tempos atuais. Existem alguns historiadores, um deles, um francês, que esteve até aqui em Belo Horizonte, nos jesuítas, que eles fazem uma releitura da Idade Média e a participação da igreja em todos esses movimentos sociais. Isso antes da Rerum Novarum. A Rerum Novarum, ela entra num momento específico. Estou falando isso porque agora nós vamos entrar na segunda parte, o verdadeiro remédio, a união das associações, que é a segunda parte. A encíclica é dividida em duas partes. A primeira parte foi a que nós já falamos e a segunda parte é todo o resto da encíclica. E nessa segunda parte começa com a obra da igreja. E vou só adiantar, porque isso nós vamos tratar no próximo programa. Há alguns historiadores que fazem uma análise muito objetiva, muito interessante da participação da igreja desde épocas muito remotas, desde os padres antigos do terceiro, quarto século. Isto vai passando essa história da igreja e a questão social na primeira parte da Idade Média, depois na segunda parte, enfim, e eles afirmam hoje de maneira muito clara que dentro das circunstâncias e do que era possível, a igreja teve um papel em favor dos pobres que nesses 2000 anos de cristianismo, nenhuma outra instituição teve. O bispo, por exemplo, muitas vezes foi chamado, o bispo, né, na época do Império Romano, era chamado de pai dos pobres, enquanto a sua forma de governar era totalmente voltada para as pessoas que precisavam. Naturalmente, nós estamos em circunstâncias muito diferentes
das circunstâncias atuais. Nós estamos vendo também que com a Rerum Novarum, pela influência da Igreja, foram se estabelecendo todas as leis de humanização do trabalho. Estou falando isso porque tem muita gente que acha que a Igreja sempre foi contra, né? Ficou do lado dos milionários, dos ricos, etc. Não é verdade. Mesmo quando se fala na Revolução Francesa, a Revolução Francesa, quem estava do lado dos nobres era o alto clero. O alto clero significa simplesmente os bispos das grandes cidades, arcebispos e cardeais, que estavam acoplados ao governo. Mas quando nós falamos da Igreja de maneira geral, dominicanos, franciscanos, inclusive, estavam do lado do povo na Revolução Francesa. Havia jacobinos, huguenotes, eles faziam reunião em casas religiosas em Paris. Então, não é verdade. Criou-se, pelo anticlericalismo de uma parcela que domina a cultura, criou-se um mito anticatólico e nas questões sociais. Isto é mentira. Da mesma forma como é mentira o mito anticristão a respeito da ciência, porque nós sabemos que todo o início da ciência, desde a botânica, a física, a astronomia, e, enfim, em todos os âmbitos das artes, a Igreja Católica começou tudo. É só olhar, por exemplo, todo mundo fala do Big Bang, como se fosse teoria do início, é de um padre belga. As leis de Mendel é de padre. O heliocentrismo é de padre. Enfim, e assim por diante. Há mais nomes de padres nas crateras lunares, porque foram descobertas por astrônomos que são padres, do que de qualquer outra pessoa, de qualquer outro cientista. São mitos. Nosso programa tem um programa alternativo, mas vocês que estão me vendo, saibam disso. É de fato algo que mentem o tempo todo, estão mentindo. Não há incompatibilidade entre a ciência, a razão e a fé. Não existe. Isto é mito criado pelo positivismo, pelo anticlericalismo, porque se trata de uma questão de poder. Acham que a Igreja tinha muito poder e que eles querem ter poder. Não existe nada disso. Nós devemos reconhecer que somos parceiros neste mundo, em todos os sentidos. Naturalmente, nós rejeitamos aquilo que é contra o ser humano. Muito bem, nós agora, eu vou começar a ver aqui uma participação muito longa do Renan Prates. Eu não consigo ler tudo, viu, Renan? Toda a sua participação. Ele fala das últimas tragédias, fala da Revolução Francesa e ele critica os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade como sendo, muita gente pensa que foi oriundo da maçonaria. Não foi na Revolução Francesa. Ao contrário, a maçonaria ela não teve importância fundamental na Revolução Francesa. A maçonaria fazia parte dos partidos na Revolução Francesa, mas ela não foi preponderante. Ao contrário, a maçonaria estava muito mais do lado dos nobres, dos detentores de privilégios do que do povo. E outra coisa, liberdade, igualdade e fraternidade vem de Santo Agostinho. Num das suas obras, Civitas Dei, Cidade de Deus, Santo Agostinho fala dessa trilogia que, segundo ele, é oriunda do Evangelho. Depois eles pegaram isso e falaram que eram contra nós. Na verdade, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, nós percebemos que ressoa aí o cristianismo. Então não há muita coisa em relação a isso. Outras coisas também que muitas vezes viram mitos e que a gente precisa, de alguma forma, ter uma consciência bastante clara.
Olha, eu tive uma briga agora, uma discussão na internet, porque alguns estão fazendo confusão entre os rótulos de direita e esquerda. Bom, são rótulos e eu não gosto, porque uma mesma realidade pode ser direita e pode ser esquerda, dependendo do contexto. Lech Wałęsa era esquerda no seu país, porque ele era contra o status quo. Normalmente a gente fala quem é contra o que está acontecendo é o que protesta, o que é contra é esquerda. E quem está a favor do regime, do partido, do governo é direita. Mas isso são rótulos. Agora, se a gente pega a origem de direita e esquerda, nós não podemos dizer que Hitler era esquerda. Hitler é direita, como ditaduras de direita existem sim. Essa direita patológica, errada, como existe a esquerda patológica e errada. Qual é a base? É a Assembleia Constituinte da França antes da Revolução, ainda sobre o rei, né? Então nós temos a Assembleia. Quem ficava à direita da Assembleia Constituinte eram os nobres e o alto clero, representante dos privilégios da nobreza. Quem ficava no meio era a burguesia, os representantes burgueses, como a historiadora disse. E quem ficava à esquerda eram os representantes da população que passava fome. Essa era a origem. Na verdade, todas as revoluções e poderes ditatoriais que defendem privilégios de poucos, nós chamamos ditaduras de direita. São ditaduras e, por isso mesmo, são ditaduras de direita. Portanto, eles massacram os operários, combatem as greves e assim por diante. As ditaduras de esquerda, elas se erigem em nome do proletariado, por isso são chamadas ditaduras de esquerda. Então, o nome, pelo menos na sua origem, deve ser preservado. Ou seja, Hitler é um monstro da direita, Stalin é um monstro da esquerda. Senão, a gente vai embaralhar tudo. Nós voltamos daqui a pouco para responder às suas participações e concluir o nosso programa Questões de Fé.